Você saberia me informar se a trama do jogo Vampire The Masquerade Redemption é canônica? Eu adorava esse jogo. Vampire The Masquerade Redemption é um jogo eletrônico, é um RPG eletrônico que é ambientado no Mundo das Trevas. O Mundo das Trevas é o cenário geral aonde acontecem os eventos dos RPGs Vampira Máscara, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse. E eu conheci esse jogo lá pelos anos 2000, quando um dos jogadores da minha mesa, que joga Extremia pra caraca, inclusive, ele me apresentou esse jogo. E eu lembro de ter ficado maravilhado de ter ali, vendo um game eletrônico do jogo de RPG que eu mais adorava. E esse jogo acompanha a história do personagem Christoph Romuald, um cavaleiro cruzado franco lá na segunda ou primeira cruzada. Nós iniciamos o jogo jogando com um Christoph humano, quando ele descobre na cidade de Praga, onde ele está localizado, que a cidade está sendo atacada, quando anoitece, por um grupo de criaturas horríveis e deformadas. E então, certa noite, ele resolve seguir até o covil dessas criaturas nas minas de prata, para dar cabo delas de uma vez por todas. Christoph estava ali em Praga porque ele havia sido ferido mortalmente, e aí ele foi deixado aos cuidados da noviça Aneska. Ele pertencia à Ordem dos Irmãos da Espada, um grupo de cruzados cristãos que atuava bastante ali, era bastante ativo na Idade Média. E aí, depois dos cuidados e tratamentos da Aneska, quando ele ficou recuperado, ele partiu para as minas de prata para dar cabo daquelas criaturas. E as criaturas nada mais eram do que carniçais deformados graças à vicissitude. Ou seja, eram carniçais Tzimisce, os Slacta. E esse nome Slacta, ele é dado a esses carniçais porque ele significa nobre, e aí os Tzimisce consideram esses carniçais superiores aos carniçais comuns. Esses carniçais, eles são criados a partir de humanos ou animais, tá? E eles vão ter a sua carne moldada para que eles possam ser melhores em combate. Christoph, então, ele encara os carniçais Tzimisce dentro das minas de prata até finalmente encontrar a mestra desses carniçais, a vampira Azra, uma Tzimisce que ali era conhecida como a não-viva. Christoph, ele elimina Azra e ele é alçado ao patamar de herói na cidade de Praga. E a partir dali ele começa a conhecer mais sobre os vampiros, o que é um Tzimisce, o que são os clãs, e descobre então que Azra não estaria sozinha. O convento então ele passa a ser atacado e Christoph acredita que trouxe o mal para o convento. Não só ele, né? O arcebispo local também. Christoph ele vai ser banido do convento pelo arcebispo Geza, um arcebispo de moral inflexível responsável pela Catedral de São Tomás e arcebispo sênior da cidade de Praga. Um cara que quer levar não só os vampiros, mas tudo quanto é criatura sobrenatural da qual ele vai considerar maligna diretamente para o inferno. E além de ter banido Christoph do convento, ele vai colocar o antigo cruzado para poder ficar ali nos arredores da cidade, protegendo a cidade de noite. Claro que ia dar caô pro lado do Christoph. Acontece que por ter vencido diversos carniçais Tzimisce e a própria vampira mestre desses carniçais, ele chamou a atenção de diversos vampiros ali da região, que ou queriam eliminá-lo ou queriam transformá-lo em vampiro e levá-lo para o seu clã. Então ele vai ser emboscado pela vampira bruxa Ekatarina, a sábia. E é claro que Ekatarina correu contra o tempo para abraçar Christoph antes que qualquer outro clã o fizesse. Christoph, logicamente, ele vai ficar bastante chateado por ter perdido a sua alma, pelo que ele vai considerar ao ser transformado em vampiro, mas vai acabar se tornando um bruxa dedicado aos ideais de Ekatarina. Ekatarina pertence a uma seita de vampiros conhecida como Prometeanos, que gostaria de reerguer a cidade de Cartago, onde humanos e vampiros coexistiam de maneira pacífica. E a partir daí a gente vai jogar com Christoph Vampiro e vai ter várias aventuras ali na Idade Média, no leste europeu, enquanto ele lida com o amor que ele passou a sentir pela noviça Aneska.
Christopher ele vai recuperar fragmentos do livro de Nod dentro de um mosteiro capadócio, ele vai invadir a capela Tremé de Viena e ele vai acabar possuindo um inimigo mortal, um vampiro Tzimice. Viserad é o vampiro que vai acabar sendo o boss final aqui de Vampire the Redemption. E é o cara que também vai acabar raptando a Aneska. Ali no finalzinho da Idade das Trevas dentro do jogo, porque depois o jogo vai se passar a parte final dele nos tempos modernos, a gente entra numa contenda dentro do castelo desse Tzimice, que vai acabar desabando e aí o Christopher vai entrar em torpor, acordando apenas nos tempos modernos. Mas os acontecimentos nos tempos modernos, eles não se passam apenas dentro do jogo. A gente vai ver o Christopher atuando em outras mídias, como nos romances de clã. Christopher aparece junto a Camarilla lutando contra o Sabá em Nova York, dentro do romance de clã, da novel do clã Gangrel, aonde ali ele enfrenta alguns Sabás. A gente vê o grupo que ele tá zombando dele porque ele ainda usa uma espada medieval, mas depois quando vê ele em ação todo mundo fica embasbacado. E ele tá procurando a Aneska. Já no livro do Clã Bruhá, a gente tem um relato ali apresentando que Christopher ele é constantemente visto com uma outra mulher, uma vampira, que muita gente acha que é uma Tzimice. Ou seja, sim, os eventos de Vampire the Redemption são canônicos dentro da lore de Vampiro. A Aneska, Ekatarina, todo mundo aparece em algum momento, em alguma história aleatória, num romance, ou é citado dentro de um clan book e por aí vai. Mas calma, muitos dos eventos que acontecem dentro do jogo, eles são escolhidos pelo jogador, a gente que está jogando é que vai escolher, o que vai nos levar até mesmo a alguns finais diferentes. Então, para a gente saber o que é canônico, a gente vai ver o que aconteceu no jogo e o que vai ser representado ali num romance, num clan book, em outro livro que vai estar citando os eventos do Christopher, da Aneska ou da Ekatarina. Redemption é um jogo que eu gostaria muito que ele fosse revisitado, que ele fosse relançado para os consoles modernos. E quem sabe, além da história do Christopher, outras histórias serem contadas ali também, já que agora a gente tem uma capacidade de jogo muito maior e com gráficos fenomenais. Lógico, tudo dentro da lore do cânone do jogo. E de repente fazendo ponte, obviamente, com o Vampiro à Máscara 5ª edição. Mas e você? Conhecia o Vampire The Masquerade Redemption, jogou esse jogo lá na época de 2000, jogou esse jogo depois, conhecia a história do Christopher? Conta aí pra gente.